Em toda a história da humanidade, doenças geradas por vírus ou bactérias causaram e continuam causando milhares de mortes em todo o planeta. Da pré-história à pós-modernidade, sociedades tiveram que enfrentar epidemias e, em muitos casos, pandemias. Vamos conhecer um pouco mais? Desde as primeiras aglomerações sedentárias da antiguidade, o ser humano precisou combater epidemias e mazelas que desestruturavam famílias, sociedades e sistemas econômicos. Na pré-história, quando os homens passaram a ter morada fixa, produzir seu próprio alimento e domesticar animais, não perceberam que a partir dali estariam criando um ambiente perfeito para a transmissão sem volta de vírus e bactérias. A pandemia mais violenta e antiga que se tem notícia e que passamos mais tempo enfrentando foi causada pela varíola, também conhecida como bexiga ou flor negra, um vírus que podia ser transmitido pelo ar ou gotículas de saliva tinham sintomas iniciais parecidos com os da gripe, causando febre, mal-estar e dores de cabeça. Poucos dias depois, pequenas brotoejas evoluíam para bolhas que se uniam pelo rosto, braços e pernas. E nos casos mais graves, podiam ocorrer hemorragias na pele, nas mucosas e levar à morte. Podiam também deixar sequelas como cicatrizes e cegueira. Estima-se que a doença tenha vitimado no século XX 500 milhões de pessoas. Não se sabe ao certo onde e quando ela surgiu. Algumas interpretações do livro sagrado Vedas, de 1000 anos antes de Cristo, mostram as primeiras aparições do vírus na Índia Antiga. Outros estudos no Egito perceberam cicatrizes que indicam a doença em algumas múmias, entre elas a do faraó Ramsés, que viveu há 3000 anos atrás, e que mercadores beduínos teriam levado a temida bexiga para o Oriente. Diferentes fontes informam que descrições da doença ocorreram 4 séculos depois de Cristo, na China. Na Europa, século VI, no Oriente Médio, norte da África e Península Ibérica, século IX. As cruzadas durante a Baixa Idade Média também podem ser culpadas por espalhar o vírus em todo o contorno mediterrâneo. Devemos lembrar que nesses períodos não existiam vacinas nem acesso à informação como hoje, fazendo com que a transmissão de pragas fosse muito mais rápida e devastadora. Na América, a varíola foi trazida durante as grandes navegações, pouco depois da chegada de Cristóvão Colombo. A varíola se espalhou entre os ameríndios, dizimando tribos e determinando a ocupação do território. O mesmo ocorreu na tomada do norte pelos ingleses e no Brasil pelos portugueses. Muitas fontes históricas comprovam que os europeus usavam vírus como arma biológica contra as tribos nativas, causando verdadeiros genocídios. Correspondências do século XVIII entre militares ingleses evidenciam. Não seria possível inventar um meio de difundir a varíola entre essas tribos de índios desleais? Neste momento, devemos utilizar cada estratagema em nosso poder para reduzir seu número. Tentarei inocular, fazendo cair em suas mãos alguns cobertores, tomando cuidado para não me contaminar. No Brasil, o problema começou na ilha de Itaparica, na Bahia, e chegou até São Paulo, matando pelo menos 30 mil índios. Em 1599, devastou o Rio de Janeiro, fazendo mais de 3 mil vítimas, entre indígenas e africanos. Mesebaíba, a doença maligna, era como os tupis chamaram a varíola. Assim como outras epidemias, a varíola era considerada um castigo divino diante dos pecados cometidos. Em outras culturas, as pessoas que carregavam as cicatrizes ou venceram a doença podiam ser consideradas sagradas, ou ainda, para outros povos, protetoras dos bexiguentos. Para percebermos a importância de um vírus e como ele não distingue classe social, crença ou poder, observe a lista com algumas pessoas que se destacaram em suas épocas e que contraíram a varíola. Ramsés V, faraó do Egito. Maria II, que foi rainha da Inglaterra durante o século XVII. O compositor Ludwig van Beethoven, que foi infectado, mas sobreviveu. O ex-presidente norte-americano Abraham Lincoln,
que acabou com a escravidão dos Estados Unidos, também sobreviveu à doença. O ditador Joseph Stalin também foi vítima da doença, mas não morreu em decorrência da varíola, e sim de um derrame cerebral. A vacina da varíola surgiu a partir dos estudos realizados pelo médico inglês Edward Jenner. Ele observou pessoas que se contaminaram por uma doença de gado chamada de cowpox tornavam-se imunes à varíola. Os primeiros testes ocorreram com crianças e depois inúmeras pessoas obtendo sucesso em todas as experiências. Surgiu aí, em 1796, a primeira vacina. O termo vacina tem origem no latim e significa de vaca, uma referência à forma como a vacina foi criada. A vacina chegou ao Brasil em 1804, trazida pelo Marquês de Barbacena. 100 anos depois, o médico Oswaldo Cruz, contratado para combater as doenças no Brasil, impôs vacinação obrigatória contra a varíola para todo brasileiro com mais de 6 meses de idade, gerando no Rio de Janeiro, principalmente por conta da pobreza, a revolta da vacina, onde as pessoas foram às ruas e se negavam a tomar o medicamento. O confronto entre a população e a polícia gerou 30 mortes e 100 feridos. Só depois, a varíola pôde ser totalmente controlada no Rio de Janeiro, e em 1970, em todo o Brasil. Em 1980, a Organização Mundial da Saúde declarava erradicada a varíola da face da Terra. Se você gostou, dá o like, compartilha e se inscreve para você poder assistir os próximos vídeos. Um abraço e até lá!